Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por toda graça e misericórdia derramada sobre a nossa vida nessa manhã. Já desfrutamos, ó Deus, da tua presença, já desfrutamos, ó Deus, do louvor, da adoração que elevamos a ti através do hino que foi cantado, declarando realmente que o Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor é o autor da vida, é o autor da salvação. E nós queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome nessa manhã, declarar, ó Deus, nossa dependência total do Senhor, principalmente nesses dias, ó Deus, quando nos assusta as coisas que vão acontecendo. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós, nos conduzindo em triunfo e abençoando a nossa vida. Nós pedimos a Deus, hoje em especial, por todas as mulheres que receberam, a Deus, a oportunidade de gerar filhos e fazê-los, a Deus, crescer, aquelas novas ainda que estão no início, mas aquelas, ó Deus, que hoje já são avós, bisavós. Nós queremos agradecer pela vida de cada uma e pela dedicação delas em cuidar, em desejar o melhor para os seus filhos, em fazer o máximo para que os seus filhos, ó Deus, alcançassem o propósito do Senhor e a bênção do Senhor. Há ainda muitos filhos que estão distantes do Senhor, que não conhecem, não experimentam o amor do Senhor, mas nós pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor traga, ó Deus, ao coração de cada filho, de cada um daqueles que foi gerado por mulheres santas, mulheres de Deus, que o Senhor traga-os, ó Deus, a conhecer e a entender, ó Deus, a verdade de Jesus, de salvação, de libertação, de restauração de vida. Obrigado, Deus, por esse tempo agora que vamos passar diante da tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve a entender mais do teu propósito para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos conversando com vocês a respeito de viver como Jesus. Viver como Jesus não é uma tarefa muito fácil para nós, né? Nós já estamos na quarta lição que nós estamos falando sobre isso, né? E a primeira lição falava sobre viver como Jesus, amando, né? Amando as pessoas, amando a Deus, amando, aproveitando do amor que foi derramado sobre as nossas vidas para vivermos realmente amando e demonstrando o amor de Deus que está em nós, né? Na segunda vez nós falamos sobre não amar o mundo, né? Que Jesus não amou o mundo e ele teve uma relação muito de combate às coisas do mundo, e nós precisamos também ter essa mesma disposição para não nos envolvermos, não nos deixarmos levar pelas coisas do mundo e aquilo que ela nos oferece. Na semana passada nós falamos sobre praticar a justiça, e a justiça aqui é a justiça de Deus, né? Assimilarmos a justiça de Deus na nossa vida e vivermos de acordo com essa justiça, obedecendo aos princípios, lutando contra o pecado, né? E também derrotando as obras do diabo, né? E hoje, mais especificamente, nós vamos falar justamente sobre esse combate a Satanás e aos seus enganos. Viver como Jesus faz parte de nós também assumirmos a nossa posição como soldados do Senhor Jesus Cristo, para nos levantarmos contra toda a sedução maligna
que vem contra nós. É importante a gente perceber que a primeira ação importante de Jesus no seu ministério foi justamente entrar em batalha com o diabo, né? Satanás, Jesus, logo depois que foi batizado, ele começou uma guerra espiritual contra Satanás, né? Vamos ler os textos que a gente marcou aqui para vocês, para nós meditarmos. Veja bem, 1 de João, capítulo 3, versículo 8 a 10. Olha o que está escrito aí. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Também no capítulo 4, os versículos de 1 a 6. Só virar a página aí, se não estiver na mesma página, virar a página e você vai ver capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz ali: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o nosso assunto hoje é justamente como nós enfrentamos essa batalha, essa guerra que se levanta contra nós por aqueles que agem contra a nossa vida, a comando de Satanás, né? Ao comando de Satanás, e fazendo com que as nossas vidas sejam alvos da luta espiritual, da batalha espiritual. Lá em Mateus 4:1, há uma afirmação muito interessante, logo depois de Jesus ter sido batizado, né? Imediatamente, né? A Bíblia ainda fala que ele estava cheio do Espírito, né? Ele foi cheio do Espírito naquele momento, e logo depois ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Essa expressão, a primeira vez que eu li essa expressão, foi um choque para mim, né? Porque o Espírito Santo o levou a uma experiência de uma guerra, de uma batalha intensa contra Satanás. E a gente, às vezes, tem até a impressão de que a tentação de Jesus só aconteceu no final dos 40 dias, quando ele teve fome. E que Satanás ficou ali, teve todo aquele envolvimento lá, que a gente já tem até visto nesses dias, de tentar seduzir Jesus para ele cair e aí perder todo o objetivo da missão que ele tinha na Terra. Na realidade, os textos, todos os 3 textos que falam da tentação de Jesus nos evangelhos, nos sinóticos, né, eles mencionam justamente que Jesus ficou os 40 dias sendo tentado pelo diabo.
Então, desde o início, quando ele entrou no deserto, quando ele foi para o deserto, e ali e a região onde ele foi batizado é uma região deserta, porque ele saía do Jordão, ali da região onde ele foi batizado, e ele vai subindo as montanhas no deserto da Judéia e vai permanecer num lugar onde ele não consegue alimentação, não consegue nem mesmo ter acesso às pessoas, estar em convívio com as pessoas. Mas é interessante a gente perceber essa questão de que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, né? Isso é uma afirmação forte, mas é uma afirmação que nos faz entender que Deus não impede que nós sejamos tentados. E isso está demonstrado justamente desde o início, quando Satanás se aproxima de Eva, né? E ao se aproximar de Eva, ele a seduz para que ela caísse em pecado e levasse a Adão a pecar também, né? Alguns historiadores, alguns intérpretes da palavra de Deus dizem que naquele momento em que Eva estava sendo tentada, Adão estava próximo dela, Adão não estava distante, ele não foi pego desprevenido, ele não, de repente ela chegou com a fruta e disse para ele: aqui Adão, olha que fruta gostosa. Não, disse que todo momento Adão estava ali, passivo, esperando, vendo a coisa acontecer, e ele não reagiu a isso. Ele não se levantou contra a ação maligna. Então, não foi só Eva que foi seduzida, Adão também foi seduzido. E Adão foi seduzido, Paulo diz que ele foi seduzido pela mulher, mas ele caiu no mesmo erro da mulher ao aceitar a sedução de Satanás. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa vida cristã é uma vida em que nós temos continuamente a ação de Satanás tentando nos seduzir a cairmos, a deixarmos que o pecado venha dominar a nossa vida, porque justamente lá em Isaías fala que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Então, se são as nossas iniquidades, quanto mais nós pecarmos e aceitarmos a sedução de Satanás, mais nós vamos nos distanciar do Senhor. Então, nós temos que estar precavidos, né, com relação a isso. Se temos que viver, aliás, João afirma, aqui no texto que a gente leu, que Jesus veio destruir as obras do diabo. Então, nós precisamos estar sendo preparados. É por isso que Paulo fala, lá em Efésios, capítulo 6, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E eu acho muito interessante essa expressão, revestir, dá a ideia de que nós temos a nossa vestimenta normal, a nossa vestimenta cotidiana, e em cima daquela vestimenta cotidiana, nós temos que colocar a armadura de Deus, né? E isso fala não somente da proteção, né, dessa armadura sobre nós, mas fala também da necessidade de que essa armadura, aquilo que é de Deus, estar acima daquilo que é humano. Estar impedindo, ou talvez até estar limitando aquilo que é humano. As manifestações humanas, né? As reações humanas, né? Então, isso é importante que a gente perceba. Se a armadura que nós colocamos, a armadura de Deus que nós colocamos, ela é um revestimento,
então nossa vida toda depende do bom funcionamento dessa armadura sobre nós, né? E nós precisamos, então, estar conscientes de que essa armadura é necessária para a nossa vida. E também precisamos estar conscientes de que a guerra espiritual faz parte do nosso cotidiano, né? Nós não podemos ficar pensando que Satanás ele fica quieto no seu lugar quando nós achamos que está tudo bem, está tudo andando bem. Ele não está quieto. Ele, às vezes, o fato das coisas estarem bem significa que ele está armando para que nós caiamos, né? Não sei se vocês já repararam, mas normalmente quando a vida está tranquila, quando as coisas estão acontecendo de uma maneira natural, né? Estamos tendo o nosso sustento, as coisas estão caminhando bem dentro da vida, nós damos uma relaxada na nossa vida espiritual, né? E essa relaxada que nós damos na nossa vida espiritual, ela faz com que Satanás encontre brecha ali, para justamente nos afastar de Deus. Então precisamos estar sempre ativos, sempre cheios do Espírito Santo, né? E aí, como é que a gente se prepara para viver essa batalha espiritual? Em primeiro lugar, é vencendo a sedução do pecado. No versículo 8 do capítulo 3, aí, nós encontramos justamente João falando o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, né? Aquele que pratica o pecado é do diabo. No versículo 7 diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E um outro texto aqui, eu acho que eu perdi. Não, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ou seja, não vive uma vida de prática do pecado. Ao mesmo tempo, irmãos, no início da carta, João fala o seguinte, que se nós pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados, porque o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, mas também nós não vivermos aprisionados ao fato de termos cometido pecado, porque se houve o perdão de Deus, nós já estamos livres de sermos condenados por aquele pecado, né? E logo depois desse texto, João fala assim: se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. Então, isso porque muitas vezes Satanás trabalha para que nós tenhamos o entendimento, a visão de que nós não fomos perdoados do pecado, né? Jesus está ao lado do Pai para interceder por nós quando nós confessarmos os nossos pecados, né? E confessar significa concordar com Deus de que nós somos pecadores, de nós pecamos, nós erramos diante de Deus e precisamos de sermos purificados de toda injustiça, lavados novamente pelo sangue do Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos vencer a sedução do pecado. João diz que o diabo peca desde o princípio. É da natureza dele nos oferecer o pecado. É da natureza de Satanás chegar para nós e tentar nos seduzir. Olha o que diz, vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz o seguinte aqui na minha versão: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera
e pura devoção a Cristo. É muito interessante esse texto aqui, porque ele fala que se nós não aceitamos a sedução de Satanás, nós estamos livres para nos devotarmos de uma maneira pura e incessante a Cristo, de uma maneira sincera e pura, de nos devotarmos a buscarmos mais a Ele, a nos envolvermos mais com Ele, a chamá-lo mais para dentro da nossa vida, até o ponto de que não seja mais nossa vida, mas a vida dele em nós. Então, isso é importante. A missão de Satanás, todos os dias, é tentar nos afastar desse propósito de Deus, de estarmos buscando cada vez mais intensamente nos voltarmos e nos envolvermos com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala ali que, numa outra versão, fala que assim como a serpente seduziu Eva, né, o receio dele é que nós sejamos também seduzidos pelo veneno da serpente e nos afastemos de Jesus. Queridos, Satanás não tem, quanto à nossa vida, ele não tem o menor interesse de fazer o bem para nós. E também ele não quer ficar naquela coisa de tentar nos possuir, de tentar fazer briga com a gente. Não, a intenção dele é nos desviar de Deus. É nos desviar de nos dedicarmos a Deus. Não é nem desviar do amor de Deus, porque ele sabe que é impossível que o amor de Deus não nos alcance. Porque Deus derrama esse amor sobre nós. E, independentemente da nossa fidelidade a Deus, nós recebemos desse amor de Deus na nossa vida. Mas o objetivo e a batalha dele contra nós é justamente nos desviarmos de uma dedicação maior ao Senhor, de nos envolvermos mais com Deus, de conhecermos mais a Deus, de experimentarmos mais da presença de Deus, de, ao invés de buscarmos as bênçãos de Deus, buscarmos aquele que abençoa, termos um contato, ao invés de termos uma alegria de receber as bênçãos de Deus, termos a alegria de estarmos diante de Deus, de nos apresentarmos diante de Deus. Então, foi assim que ele conseguiu seduzir Eva, mostrar que havia uma coisa que poderia chamar mais a atenção dela do que realmente de desfrutar da presença de Deus na sua vida diariamente. A gente tem um entendimento de que Adão e Deus tinham um relacionamento íntimo, uma ideia de que todos os dias eles tinham um momento para estarem juntos, para caminharem juntos pelo Jardim do Éden. Essa ideia que passa ali no livro de Gênesis, de que essa relação entre Adão e Deus era uma relação intensa, era uma relação íntima, era uma relação em que eles se envolviam continuamente e cotidianamente, né? E Satanás conseguiu justamente romper com isso, quebrar isso. E esse é a mesma intenção da função de Satanás sobre a nossa vida. Entenda isso. É natureza de Satanás nos oferecer o pecado. Ele quer nos seduzir para nos afastar de Deus. Segundo lugar, nós precisamos vencer os espíritos enganadores. É por isso que no capítulo 4, os 3 primeiros versículos, fala sobre a questão de nós estarmos justamente provando os espíritos. Provar os espíritos não significa nós estarmos indo buscar os endemoniados para perguntar para ele a respeito das coisas de Deus ou não.
A questão é que nós estamos sendo bombardeados, principalmente nesse tempo, com muitas profecias e muitas palavras como palavras vindo de Deus. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo hoje em dia, assim diz o Senhor. E às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, isso é falado sem temor nenhum. E nós precisamos ter cuidado. Porque o assim diz o Senhor traz um peso, uma carga muito grande de estar falando, estar sendo boca de Deus na vida das pessoas. E nós temos, nesse tempo, ouvido muitas daquilo que nós chamamos de profetadas. Porque ao invés de serem profecias, são palavras que trazem o peso para desvio da vida das pessoas. E infelizmente, queridos, muitos da igreja estão em busca dessas profetadas. Porque elas ficam olhando no YouTube, ficam olhando em determinados lugares, em igrejas menores, elas ficam buscando essas profetadas. Ficam buscando pessoas que falam em nome de Deus. Eu não digo que não tenham pessoas que falam em nome de Deus. Eu não digo que não tenham pessoas que são usadas para Deus para trazerem uma palavra que vai transformar a vida das pessoas. Mas é preciso que nós estejamos atentos e provando essas pessoas. Já ouvi histórias terríveis. Houve uma história no tempo em que eu estava começando no ministério, de uma igreja que começou a receber uma pessoa, e essa igreja, ela ficou um tempo sem pastor, e aí começou a frequentar a igreja um homem que tinha visões, tinha revelações, e ele começou a liderança da igreja começou a permitir que ele começasse a ministrar para a igreja, a falar para a igreja, e ele tinha uma ousadia, ele tinha uma sabedoria, e a igreja foi crescendo, foi enchendo de pessoas, então ficou aquela coisa, e no final sempre tinha uma palavra de revelação para um, para outro e tal, até o ponto que chegou em que essa pessoa assumiu o ministério da igreja e disse que eles não precisavam mais da Bíblia e que os irmãos deveriam enterrar as suas Bíblias. Porque a Bíblia não servia mais, porque ele falava diretamente pelo Espírito de Deus. E um dia, um líder da denominação esteve lá e conseguiu desmascará-lo. Aquele homem caiu endemoniado na frente da igreja. Foi um escândalo muito grande. Nós precisamos provar os Espíritos. Nós precisamos ver aqueles que falam por Deus realmente. Normalmente, de um modo geral, quem fala por Deus não se expõe de uma maneira sem que antes tenha a certeza de que foi Deus quem falou, quem trouxe a mensagem. Né? Outra coisa, queridos, é que nenhuma palavra que é trazida pode ser palavra que esteja fora da autoridade bíblica. Se alguém quer ser maior que a Bíblia, esse alguém já está fora do padrão de Deus, já está fora, já não é um mensageiro de Deus. Porque se Deus trouxe a palavra dele para que nós fôssemos guiados, nós fôssemos dirigidos na nossa caminhada cristã, é impossível que esse mesmo Deus nos diga que nós não precisamos mais da palavra dele, de que nós não precisamos mais desfrutar e sermos ensinados pela palavra de Deus. Aliás, muitas das vezes que caímos na sedução de Satanás é porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Porque nós não temos a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz isso, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, nós precisamos assumir isso no nosso coração.
A palavra de Deus é a autoridade contra Satanás. Jesus, na tentação, todas as vezes que aparece lá que Satanás tentou Jesus, ele tentou e ele foi rechaçado porque Jesus usou a palavra de Deus, né? Nós temos a palavra de Deus para combater os espíritos enganadores, porque assim como Satanás, ele vem tentar seduzir, né? E a profecia que não comprovadamente, não está em Jesus, ela é falsa, ela é engano, né? Eu já ouvi muita coisa, muita coisa. Vocês não têm ideia de pessoas que profetizaram coisas na minha vida e que nunca se cumpriram porque não eram palavra de Deus. Mas nunca me deixei enganar, porque entendia que aquilo que é a palavra de Deus, ela se cumpre independentemente de eu ficar tentando ajudar a Deus, e muitas vezes nessa tentativa de ajudar a Deus a gente se desvia de Deus. Então nós precisamos ter discernimento. Um dos dons que nós precisamos buscar, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, no final de 1 Coríntios 12, que nós devemos buscar os melhores dons. E depois ele começa 1 Coríntios 13, falando da necessidade da busca do maior dom ser de amar, né? De sermos aqueles que vão transmitir o amor de Deus, né? E que se nós tivermos todos os dons, mas não tivermos amor, isso daí não nos aproveita nada, não nos serve para nada. Mas um dos dons que nós precisamos ter e buscar é o dom do discernimento. Discernir os espíritos. Estarmos prestando atenção para ver se eles não estão falando, não estão tentando nos usar e até mesmo nos fazer desviar do caminho de Deus. Precisamos caminhar numa direção em que nós tenhamos autoridade, ou, aliás, usemos a autoridade de Deus que está em nós para repelir a ação maligna contra a nossa vida. Por último, queridos, como é que a gente se prepara para combater Satanás? Vivendo na dimensão do Espírito. Nós precisamos viver na dimensão do Espírito Santo. O versículo 4 do capítulo 4 diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês. O Espírito Santo está em nós. E é um desperdício da nossa parte não nos envolvermos com ele. É um desperdício de vida. É um desperdício de esforços. É um desperdício de desfrutarmos dele. Porque ele está à disposição, ele está presente na nossa vida justamente para que nós andemos nele, né? Para que nós andemos nele. Olha o que diz Gálatas 5,16. Abra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito é poder permitir a Ele, dar a Ele a autoridade para ser o controlador da nossa vida. E justamente nos fazer desviar dos conceitos que podem nos afastar, ou que vão nos afastar do propósito maior de Deus. Viver no Espírito é entrega total a Deus. Viver no Espírito é combater a carne, o pecado, o mundo, o diabo. Né? E é interessante que a carne, o pecado, o mundo, o diabo perdem seu poder diante daquele que vive
no Espírito. O mundo, a carne, o diabo e o pecado perdem o poder diante daquele que está sujeito ao Senhor, daquele que está submisso a Deus, aquele que está desfrutando da presença do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes, queridos, nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu hoje mesmo eu tenho enfrentado uma batalha na minha saúde, né, por conta de uma trombose hemorroidal que foi diagnosticado na sexta-feira, e durante essa semana eu devo passar por uma cirurgia, porque a única possibilidade, se Deus não curar, a única possibilidade é de uma cirurgia para poder melhorar essa situação. E às vezes a gente não entende por que Deus nos leva a passar por essa situação, por situações como essa, né? E eu tenho pensado também sobre algumas pessoas. Essa semana perdi uma pessoa que eu conheci e que tem uma amizade muito grande, tinha uma amizade muito grande com as minhas irmãs mais velhas, né? Já com mais de 60 anos, ele faleceu de ataque cardíaco, mas ele estava internado com coronavírus. E mesmo clamando, o Senhor não o libertou da enfermidade, ele faleceu, né? Mas, por outro lado, nós vimos uma vitória muito grande na vida da Cida Zen. Cida Zen foi operada, fez uma cirurgia muito forte na segunda-feira. Gravíssima. Ela tinha como previsão de ficar mais de 10 dias no hospital, não sei quantos dias na UTI, e ontem a Cida já estava em casa. Porque o Senhor agiu, porque o Senhor trabalhou e deu a ela a recuperação rápida. O prognóstico é que a recuperação dela, mesmo em casa, vai ser lenta. Mas nós estamos crendo que aquele que começou a obra vai completá-la. E vai fazer, se ele já adiantou muito do processo da recuperação, eu creio que ele não vai parar esse processo tão cedo, né? Até completar a cura dela, a restauração dela. Queridos, a gente não entende os caminhos de Deus. O próprio Deus fala lá em Isaías que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. À medida em que nós nos envolvemos com o Espírito Santo, nós vamos começando a entender os processos de Deus e os caminhos de Deus. E começamos a desfrutar desses caminhos que são feitos para nós. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que boas obras já estão preparadas para que nós andemos por elas, porque são caminhos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos, então, justamente nos envolver com o Espírito Santo para podermos andar nesses caminhos. E ao andarmos com o Espírito Santo, ao nos envolvermos com o Espírito Santo, o que acontece é justamente que nós afastamos a influência e a ação de Satanás da nossa vida. Satanás não tem autoridade sobre nós. O pecado não tem autoridade sobre nós. O mundo não tem autoridade sobre nós. A carne não tem autoridade sobre nós, se a autoridade da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito que habita dentro de nós, ele habita justamente para nos fazer
nos dar todo o envolvimento com Deus que precisamos para caminharmos diante de Deus, para estarmos recebendo toda a direção de Deus para andarmos na presença dele enquanto estivermos aqui na terra, né? Permanecer em Jesus é estar totalmente dominado pelo Espírito Santo, de forma que recebemos entendimento para enfrentarmos a batalha com a certeza da vitória. Eu quero encerrar nessa manhã, esse momento, dizendo que andar como Jesus, viver como Jesus, é justamente viver enfrentando as batalhas do dia a dia e os momentos que Satanás tenta nos afastar. Nós vamos ter que viver assim. E nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados nas seduções que aparentemente são seduções, são coisas agradáveis. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós precisamos entender que nem todos os homens falam por Deus. Nós precisamos ter discernimento para entender quando uma palavra de Deus é realmente para mudar, para transformar a nossa vida. E só vivendo no Espírito é que nós temos a segurança total de não sermos enganados, não sermos seduzidos pelas ações de Satanás. Nessa manhã eu quero convidar você a se envolver mais. É muito interessante, porque Paulo, quando ele fala sobre a questão de nós vivermos cheios do Espírito, ele dá toda a ideia de que é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa estarmos cheios do Espírito. É responsabilidade nossa atrairmos ou deixarmos o Espírito nos encher. E nós deixamos o Espírito nos encher à medida em que nós vamos diminuindo a nossa vontade, os nossos interesses e entregando para Deus, dizendo: isso é teu, Senhor, isso é teu. Esse é um tempo, e principalmente nesse tempo que nós cremos que estamos vivendo dos últimos tempos, nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Eu já tenho falado aqui, e nós precisamos estar atentos. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível. E nós precisamos viver essa vida sem mancha, sem que o pecado manche a nossa vida, sem que a nossa vida esteja confundindo ações de Deus com ações do homem. Eu tenho me preocupado muito com alguns irmãos das diversas igrejas que eu conheço, que estão muito envolvidos com a questão política, como se a visão política fosse mudar a história da nossa vida. Quem muda a história da nossa vida é Deus, não são os homens. Quem faz a nossa vida acontecer é Deus. E nós precisamos, então, nos envolver com Deus, para que Ele possa nos conduzir àquilo que Ele tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que você, nessa manhã, possa realmente tomar uma decisão de buscar intensamente a vida no Espírito. E quando eu falo de buscar a vida no Espírito, não estou dizendo para você buscar aquelas coisas que as pessoas comumente dizem que é vida no Espírito, de dons, de revelações, de visões, de sonhos. Isso daí é terciário, completamente secundário. O maior do desfrutar do Espírito é estar na presença de Deus. Davi, quando ele fala da alegria dele, ele fala da alegria de estar na presença de Deus.
e poder desfrutar dessa presença de Deus. As outras coisas, se Deus quer nos usar com dons, com manifestações, Ele vai nos usar. E Ele vai usar justamente a nossa dependência dEle para nós podermos ser bênção na vida das outras pessoas nos dons. Mas se Ele não quiser nos usar, isso é completamente secundário. Porque o mais importante é estarmos na presença de Deus. É estarmos deixando Deus ser absolutamente Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo tão especial. Bom dia, querido. Eu hoje de manhã estava pensando, né? Como a gente homenagear as mães, né? E eu pensei assim, eu poderia escrever um poema, né? Mas o meu poema ficaria assim, ó. Alda, Ana Maria, Andressa, Ariadne, Arlete, Ávila, Eleni, Eliana, Elizabeth, Graça, Hilda, Janaína, Josefa, Luísa, Maria Aparecida, Maria dos Remédios, Marisa, Maristela, Miriam, Nilza, Nini, Raquel, Salete, Sueli, Thalita, Vanderlene, Rita, Zilma, quais outras mães? Vocês são o nosso poema. Vocês são o nosso poema. Né? Eu não sei se eu esqueci de mencionar alguma mãe, mas que vocês saibam que vocês são muito importantes. Muito importantes. E nós podemos comemorar o nosso dia, porque sermos mães é um milagre de Deus. Eu citei pessoas aqui que não são mães, mas são mulheres e merecem a nossa homenagem, porque têm sido cuidadoras de muitas pessoas. Então, a todas as mulheres que estão ligadas à comunidade da Igreja Batista Livre do Marinsec, nosso carinho, nosso respeito, a nossa admiração, né? A dona Francisca, a dona Vilma, a dona Josefa, a Ângela, a Sueli, né? a dona Carmen, a Leila e a dona Vilma, né? Que eu acho que eu já citei. Nossa admiração, nosso carinho, que nós possamos fazer muitas coisas boas juntos. Hoje, existem mães que estão sozinhas e que talvez não recebam um parabéns. Então, se você pode ligar, se você pode passar e deixar um bilhetinho, se você for à rua, escreva num papel uma palavra de bênção e deixe sobre um lugar, coloque numa caixa de correio, perceba no supermercado, nos lugares onde você passar, alguém que possa estar esperando que alguém perceba o valor dela. Amém? Que Deus use você nessa data comemorativa e em todas as outras oportunidades. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Uma tarde de paz. Em tudo o Senhor é a nossa força e Ele se tornou a nossa salvação. Deus abençoe. Deus abençoe.